14 horas e 36 minutos, atrasamos 5 minutinhos por problemas técnicos na nossa TV. São 14 horas e 36 minutos desta sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez. Visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também as medicinas ancestrais como a medicina ayurvédica, indiana e etc. E trazer as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que todos esses conceitos, qualidade de vida, saúde e bem-estar, são interligados, são imbrincados, na verdade, porque tudo isso significa uma coisa só. Você precisa saber quem você é, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, quais são os seus pontos positivos, que em hindu, né, em sânscrito, significa skandhas, e quais são as tuas tendências negativas, que também em sânscrito chama nidanas. Estamos aqui na TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET. Hoje eu trouxe minha cola, minha colinha de 4, 5 páginas aqui. Canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br, onde teremos 1 hora de programação. Esta primeira hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, no canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. E também pelo site www.tvaberta.tvbr, www.tvaberta.tv.br. Esse programa será apresentado às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Todos os programas estão disponíveis em 2 canais do YouTube, no Além de Agulhas e no canal do YouTube que tem meu nome, que é o João Carlos Baldan. Eu sou acupunturista formado pela ABA, Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu também fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor. Tenho pós-graduação, título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Fiz pós-graduação em acupuntura, vários cursos de florais quânticos, florais do Joel Aleixo, também em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, como professor Kunio Inamoto. Atualmente eu faço o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência. Muito bem, você sabe o que é hipertermia? Hiper é grande, né? Termia significa temperatura. Então, temperatura alta é um conceito bastante interessante que surgiu já há algum tempo com aplicações bastante interessantes para tratamentos de saúde. Tá vendo? Eu preciso ter cola, né? Tem tanta informação, tanta coisa aqui que eu preciso ter cola, não tem jeito. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje Alexia Cambraia Soares. Cambraia Soares, Alexia Cambraia Soares. Ela é naturopata, especialista em hipertermia e desintoxicação hepatobiliar, pós-graduada em terapias naturais pela Unipaz, Faculdade de São Judas Tadeu, pós-graduada em adequação nutricional e manutenção da homeostase endócrina, embaixadora do projeto de paz Emoto, do professor Emoto, aqui no Brasil, administradora de empresas, enfim, ela é a maior especialista em hipertermia no Brasil. Alexia, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Salutes. Boa tarde, Baldan. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu. É uma grande honra estar aqui com você hoje. Alexia, a gente sempre tem contato ali no curso, né, do Instituto Bem da Nova Ciência. A gente sempre se encontrava nos corredores, no café e tal, batia papo e tal. Até eu saber desse trabalho maravilhoso que ela faz com a hipertermia, com a Biomate, que me salvou já, a mim mesmo, numa determinada ocasião. E a gente estava falando antes de começar o programa, salvou ela também e provavelmente salva muitas pessoas. Vamos começar a esclarecer o que é hipertermia. Eu já sei, porque você me mandou um vasto material, que desde a época de Hipócrates já se usava o calor como cura. Mas antes disso, vamos falar um pouco da hipertermia. O que é isso?
E fala um pouco de Hipócrates e como é que chegou até os dias de hoje. Então, na verdade, a hipertermia é uma técnica, né, terapêutica, é uma forma terapêutica de usar a elevação da temperatura do corpo para ajudar as pessoas a otimizarem o funcionamento do organismo. Então, se a gente for pensar, né, que é uma coisa sistêmica, a hipertermia tem efeito em inúmeras doenças, em inúmeras enfermidades. E, como você citou aqui, isso é uma coisa que surgiu há muito tempo, né, na humanidade. Se a gente for pensar em termos de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, em 2400 antes de Cristo, né, 460 anos antes de Cristo, há 2400 anos atrás, Hipócrates já dizia: dê-me o poder de produzir a febre e eu curarei todas as doenças. É incrível, né? Aliás, quando a gente estava falando dos conceitos também ligados à cromoterapia, não, à termografia, também Hipócrates usava o barro para saber onde que estava mais quente. Para poder saber quais as regiões inflamações e tal. Fora Hipócrates, mais recentemente, parece que o conceito começou pelo Japão, é isso? Isso, exatamente. Hoje em dia, a hipertermia é muito usada no Japão terapeuticamente para tratar doenças de insuficiência cardíaca crônica, né? Então, existe um médico no Japão que montou um instituto de pesquisa para entender como usar o calor para tratar doenças que são consideradas doenças intratáveis. Então, eu acho isso maravilhoso, né? Porque tudo isso que a gente vê de idiopático, intratável, coloca na hipertermia que vai ter algum resultado com certeza. Então, assim, no Japão, pessoas que estavam assim, desenganadas no sentido com doenças crônicas, no caso cardíacas, começaram a fazer uso da hipertermia como se fosse uma sauna terapêutica. Então, esse médico colocava a pessoa numa sauna seca, né, a 60 graus, durante 15 minutos, e depois levava essa pessoa para um cobertor térmico, e ele ficava envolto nesse cobertor por mais 40 minutos. E essa pessoa começou a ter melhoras absurdas, né? Começou a melhorar a circulação, começou a melhorar nível de imunidade. Então, o médico começou a reparar que tinha efeito especificamente na parte cardiovascular também, né? Porque falando sobre a parte cardiovascular, quando você eleva a temperatura corporal através de tecnologias como raio infravermelho longo, você consegue ativar uma substância muito importante no nosso organismo, que é o óxido nítrico. Né? O óxido nítrico, a descoberta do efeito do óxido nítrico no nosso organismo gerou até um prêmio Nobel para os pesquisadores. Então, em 1998, se vocês pesquisarem, na página do Prêmio Nobel de Medicina, esses pesquisadores descobriram que o óxido nítrico, que é uma molécula gasotransmissora, ela emite sinais químicos para o nosso organismo que alteram a nossa fisiologia, né? Os tecidos, enfim. Então, imagina uma pessoa que sofre de problemas cardiovasculares, quando o óxido nítrico é ativado no organismo, ele causa vasodilatação. Então, ele melhora muito a flexibilidade das artérias, melhora a circulação. Então, assim, já existem estudos feitos até naquela clínica famosa nos Estados Unidos, a clínica Mayo, né? Demonstrando que o uso da hipertermia, o calor profundo com infravermelho, melhora a parte cardiovascular, melhora níveis de colesterol, melhora a questão da glicose no sangue. Então, tudo isso tudo publicado já. Alexia, fala um pouco da tua formação, como é que você se formou em naturopatia e quando quando você teve contato com a questão da hipertermia, como é que você foi estudar e a chegada dela no Brasil? Então, faz mais ou menos 10 anos que eu participei de um congresso de medicina natural nos Estados Unidos. Eu sempre fui, assim, terapeuta, né? Quando eu tinha 19 anos, eu me formei em Reiki, em Magnified Healing, comecei a tratar as pessoas fazendo alinhamento de chakras. Então, sempre teve uma parte minha que queria tratar as pessoas de uma maneira natural. E quando eu estive nos Estados Unidos, eu estudei lá também, em outras formações, eu participei de um congresso de medicina natural e conheci a hipertermia como uma forma terapêutica inovadora que estava tratando pessoas com artrite, especificamente nessa data, eu fiquei sabendo, pessoas que estavam com os dedos todos deformados, né? A gente vê tanto disso hoje em dia, uma coisa crônica, artrite, artrose, que causa tanto dor, né? Principalmente para as pessoas mais idosas,
nas juntas, nas articulações, e eu vi pessoas que tinham se curado completamente desse tipo de problema usando a hipertermia. E aí eu pensei, nossa, isso é algo fantástico, né? Que as pessoas precisam saber sobre isso. Porque hoje em dia tem tanta gente também com fibromialgia, com dores para todo lado e não sabe o que fazer para tratar muito bem, né? Então, eu vi lá nos Estados Unidos, na prática, como essa terapia tinha efeitos impressionantes. Que época foi isso? Isso foi há uns 10 anos atrás, 2008, 2009, mais ou menos. E desde então eu continuo frequentando congressos, né, de medicina natural, medicina integrativa, e cada vez mais eu vejo a evolução mesmo do uso da hipertermia, porque se a gente for pensar como Hipócrates, que dizia, né, que o ser humano é um ser integral, então não tem como a gente isolar as partes, como a gente vê na medicina convencional. Tem que olhar o ser humano como um todo. Então a hipertermia, se a gente parar para pensar, o que é a hipertermia? Ela é o uso do calor. Então, através do aumento da temperatura corporal, nós estamos otimizando o funcionamento de todo o corpo. Então, a gente pode falar da febre, não é mesmo? Sim. A febre sempre é curativa. A gente tem um costume aqui no Brasil, principalmente, né, e na medicina alopática, a péssimo comportamento, a crença de que precisa ter um antitérmico ou precisa cortar a febre. Ao contrário, quando se dá a febre no organismo, significa que o sistema imunológico está reagindo, que é muito mais importante, porque ele pode estar com uma infecção, ele pode estar com um ataque virulento bastante intenso e não tiver febre, muito mais preocupante do que a própria febre. Porque a febre é uma tentativa do organismo em busca de uma homeostasia, uma busca de uma asepsia orgânica, que é da mais absoluta importância. Não se deve cortar febre, né? É claro que você não pode entrar numa convulsão, sobretudo crianças pequenas. Mas há várias técnicas de banhos que você começa com banho quente, depois vai esfriando a água lentamente. Você pode colocar álcool nas têmporas, na nuca, na carótida. Tem algumas coisas que você pode ir fazendo, e tomando chás de quente para mais frios. Tem coisas que você vai dando para o corpo para que ele vá se adaptando de acordo com a necessidade e no decorrer do próprio processo de cura, que é autocura, né, Alex? Claro, claro, o próprio uso do magnésio transdérmico também ajuda Sim. a evitar as convulsões, né? E, na verdade, se a gente pensar, o nosso corpo é uma máquina tão perfeita, né, Baldão? Não é possível que a febre ia ser uma coisa ruim. Então, se na presença de um patógeno, como você bem citou aí, o que acontece? Os nossos glóbulos brancos do nosso sistema de defesa, eles produzem uma substância que é o leucogênio, que dá uma informação para o hipotálamo, que é a área reguladora, né, da nossa temperatura, que é necessário produzir uma febre, justamente para que o corpo consiga lutar melhor contra esses patógenos. Uhum. Você sabia que existe um relatório que já foi publicado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pela parte médica de Harvard, dizendo que as células cancerosas elas não sobrevivem a um calor superior a 42 graus Celsius. Uhum. Então, isso já é coisa científica. Imagina, se a pessoa está sofrendo um ataque, uma infecção, o corpo cria um calor, por quê? Porque justamente a sabedoria inata do nosso organismo já entende que, ao elevar essa temperatura do corpo, esses patógenos vão tender a não sobreviver. E, além disso, quando nós aumentamos 1 grau na temperatura do nosso corpo, nós aumentamos a imunidade em 40%. Uhum. Então, o tratamento que a gente faz com essa medicina, que é a medicina integrativa, que é uma medicina natural, menos invasiva possível, ela faz o corpo otimizar o próprio funcionamento dele, né? Uhum. Então, a gente, quando faz hipertermia, você está aumentando de 1 a 2 graus na temperatura do organismo. Então, está fazendo com que o paciente aumente a imunidade em 40%, está diminuindo a força dos patógenos, então você está criando uma condição de lutar contra aquela doença muito mais favorável para o paciente, né? Não, e de uma maneira absolutamente natural, dando condições para que o organismo reaja naturalmente, né? Sem ter, não é uma droga, não é uma guerra. Sem efeito colateral, sem efeito colateral nenhum, né? Você está falando de cânceres, né? Que é uma incidência de casos muito avassaladores ultimamente. A hipertermia também pode ser utilizada no tratamento dos diversos tipos de... Você falou, né, que a célula cancerígena não suporta altas temperaturas, né? Exato. Eu mesmo tenho pacientes, e eu estava falando com o Dr. Naif recentemente, falou, a primeira coisa para tratar tumor é calor.
Quer dizer, eu até estava falando para colocar a bolsa de água quente em cima do tumor daquela pessoa ali. Claro. Né? Que estava com tumor de ovário e com metástase e tal. Além dos tratamentos frequenciais, Zapper, terapia neural, frequencial inverso da lâmina, conseguimos Claro. a lâmina, estamos fazendo o inverso. Que ótimo. E ainda com o calor local. Quer dizer, então, a esteira térmica, Biomate, serve também, inclusive, para tratamentos oncológicos, né? Com certeza. Uma coisa assim, que me impressionou muito foi o trabalho de um médico que ficou famoso, o Dr. Nobuhiro Yoshimizu, no Japão. Na cidade de Yokohama, esse médico era diretor de um grande hospital e começou a observar pacientes que ele tinha que dizer, olha, sinto muito, a gente fez quimioterapia, fez radioterapia, tudo que podia fazer pela medicina convencional e agora não tem mais o que fazer. Então, aqueles pacientes que são os desenganados, né, pela medicina convencional. Esse médico, ele era um visionário, foi atrás de um tratamento alternativo, né, complementar, e identificou a hipertermia como uma forma sensacional de tratar o câncer, que não é comum na medicina convencional. E aí ele descobriu essa esteira, né, que é essa esteira Biomate que você acabou de falar, que é um equipamento que pode ser usado em casa, muito fácil de ser manipulado. Ele tem um controle de temperatura que vai até 70 graus centígrados. E esse médico, o Dr. Nobuhiro, começou a tratar os pacientes na clínica dele. Todo mundo que não tinha mais esperança na medicina convencional, que já estava com metástase, inclusive, ele recebia na clínica Garden Clinic, que ele abriu, e começou a ter um êxito absurdo com esses pacientes. Então, ele reduzia as doses de quimioterapia para 10% da dose normal no hospital. Ele mesmo ou os médicos que estavam responsáveis pela quimio que reduziram? Ele mesmo, como médico que é, né, ele criou o protocolo onde ele colocou a hipertermia e ele verificou que se ele reduzisse as doses de quimioterapia e jogasse a hipertermia no tratamento contínuo, então ele tinha que manter o calor do organismo elevado sempre, né? Então, esse tratamento mantém o calor no corpo durante até 8 horas. Então, ele fazia uma intervenção de 1 hora de tratamento 2 vezes ao dia com os pacientes com câncer. Então, ele estava mantendo uma lógica inversa da medicina convencional, né? Porque quando a gente faz a quimioterapia, você faz uma imunossupressão, ou você mata as células, né? Também boas, no caso. Então, você piora a imunidade do paciente. E no caso da hipertermia, é o contrário. A gente está dando para o paciente uma forma do corpo dele mesmo lutar contra aquela doença. O sistema imunológico se fortalecer no sentido de entender que aquele desenvolvimento de células não convencionais são indicados para o tratamento da própria patologia. Eu quero agradecer, a Maria de Fátima Medeiros está dando uns coraçõezinhos, a Carla Marques está falando boa tarde a vocês todos, obrigado pela audiência. Felipe, antes de a gente encerrar nossa meia hora, vamos colocar nossas vinhetas, por gentileza, nossos GCs, a começar pela nossa mídia social, no Instagram, João Carlos Baldão, @acupuntura. Eu coloquei um outro Instagram. Eu sempre fui meio poeta, quando eu era adolescente escrevia muito, agora eu começando a voltar essa veia, então tem um outro Instagram que é jcbaldan.eu.mesmo. Ó, legal, né? Muito bom. jcbaldan.eu.mesmo. Também pode ir lá curtir, que eu estou colocando umas coisinhas bem interessantes. Eu coloquei outro dia lá que tem gente que sussurra em nossos ouvidos mais forte do que todas as forças e todos os gritos juntos. Uau, verdade. YouTube são 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, que este Salute e os demais programas estão disponíveis nesses 2 canais. É um verdadeiro curso de pós-graduação, esses 2 canais. Pós-graduação em área de saúde, de medicina, de qualidade de vida. O outro GC, Felipe, por gentileza, nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Lá tem os equipamentos da Nova Ciência que nós utilizamos no nosso consultório, no nosso dia a dia, mas também são equipamentos que o consumidor final pode utilizar, como o Hidrovitalis, o PC Zapper e outros, né? Até o ProSync que pode ser utilizado por pessoas leigas. E tem a Zeólita também, que é um importante produto para desintoxicação. Teremos novas coisas lá, em breve, tá? Em breve teremos novas novidades. Acabou? Não, tem mais ainda, né? Ao site www.jcbaldan.com.br. Felipe, nós estamos encerrando a meia hora ou teremos mais um tempinho? Aqui é legal, né? A gente fala e fica imaginando a resposta para ver o que acontece. Porque se ele falar, vaza aqui, então ele não fala. Vamos falar um pouco antes, rapidinho, tem mais 3 minutos. Obrigado, Felipe.
Obviamente, a medicina chinesa fala muito sobre a interligação orgânica, metabólica, né? Portanto, os órgãos e vísceras com emoções. Nós temos um programa aqui sobre o metabolismo e as emoções, baseado na medicina tradicional chinesa, e tem programas que vão ser apresentados no futuro associando a medicina quântica com a medicina chinesa. Eu pergunto se a hipertermia tem sucesso também em alguns tratamentos na área emocional, como insônia, depressão, a síndrome do pensamento acelerado e etc. Isso é algo muito interessante de você ter tocado nesse assunto, porque às vezes médicos vêm falar comigo, né? E eles começam a usar a hipertermia no consultório e recentemente uma médica até do Nordeste ficou muito impressionada com os resultados que ela teve com uma paciente com depressão, fazendo uso da hipertermia. E até eu me surpreendi, porque realmente, na verdade, a gente sabe que vai ativar o hipotálamo, vai melhorar a sensação de bem-estar, com certeza ajuda na produção de serotonina, porque essas ondas do infravermelho longo fazem com que a pessoa entre no sono delta. Então, aquela pessoa que tem síndrome do pânico, tem muita ansiedade, ou que toma Rivotril toda noite para dormir, né, que é muito comum na nossa sociedade, vai se beneficiar muito desse tipo de terapia, que é a terapia com calor, porque muito rapidamente a pessoa vai entrar em ondas delta, a pessoa entra num relaxamento profundo. Teve gente que falou para mim que começou a usar a hipertermia para tratar artrite e artrose e que ficou calmíssimo, pessoas agitadas, que se sentiam agitadas no dia a dia, que de repente me ligam falando, nossa, eu estou tão calmo, não sei o que aconteceu comigo. É a hipertermia. Ô Felipe, antes de fechar essa meia hora, também faltou o GC do telefone para contato comigo, não faltou? 977192266, tem aí? 977192266 e tem acho que o GC dos e-mails, não? Tá achando? Enquanto o Felipe procura o GC, eu quero lembrar que, tá vendo? O pessoal aí de São Paulo, da TV aberta, vai ficar só com esse gostinho. O pessoal da TV Guarulhos vai continuar sabendo. Por isso que eu convido você aqui da TV aberta também a acompanhar nosso programa toda sexta-feira, 14 horas e 30 minutos pela TV Guarulhos, tvguarulhos3.com.br, canal 3 da NET. No final dessa meia hora, então, eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV aberta, do canal 9 da NET, convidando vocês para acompanhar a gente no programa das sextas-feiras. E também no YouTube, como eu disse, nos dois canais, no Além de Agulhas e no João Carlos Baldan. E eu também quero convidar vocês para assistir o programa na UTV, toda segunda-feira, 14 horas, www.alltv.com.br. E também você pode acompanhar pela minha página do Facebook, ao vivo, também lá no programa da UTV, onde, aliás, também estamos transmitindo neste momento. Carla Marques, boa tarde. Rogério Amorim, boa tarde. Como sempre, entrevistas edificantes. Jacob Peter Yosef, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelos comentários. Eu quero lembrar os cursos da Nova Ciência do Instituto BEM, cursos de o espectro autista, dia 6 e 7 de abril de 2019, vai ter autismo em revisão, quais são os principais sintomas, qual a abordagem integrativa, intoxicações e etc. Emagrecimento e alta performance e saúde, nos dias 18 e 19 de maio de 2019, por que engordamos? Disruptores endócrinos, desvio do eixo hormonal, emagrecimento auxiliado por desintoxicações e terapias frequenciais e etc. No dia 29 e 30 de junho de 2019, microscopia óptica de campo claro e campo escuro. São maravilhosos temas em que eu particularmente estaremos juntos, a Alexia também, inclusive vai dar aula, né, Alexia? Com certeza, estaremos lá. Inclusive vai dar uma das aulas nesses módulos. As pessoas que tiverem interesse, que eu recomendo, por telefone 11 95687 5835, como está no seu monitor, ou 3904 9832, 3904 9832, todos com o código de operadora 11, que é aqui em São Paulo. Eu absolutamente recomendo estes cursos. Eu estou lá fazendo junto esse curso de extensão em medicina energética e física quântica. Nós estamos aproveitando bastante. Carla Stamato Marçal, sempre vale a pena estar aqui. Boa tarde, Baldan. Boa tarde, Carla.
Sempre é um prazer recebê-lo e saber que você está nos acompanhando. Estou entrevistando a Alexia. Hoje nós estamos falando sobre hipertemia. A questão do autismo sempre foi uma questão, ainda é controversa. Existe um componente genético importante, sim, existe sim, mas também existem intoxicações por metais tóxicos, alimentação inadequada, tem uma série de coisas erradas que a sociedade faz com as crianças autistas que criam um comportamento às vezes agressivo, às vezes muito desconectado de uma realidade, com má qualidade de vida. Em outras palavras, dá para se melhorar muito a qualidade de vida e modular, entre aspas, o comportamento das crianças autistas com terapias frequenciais, redução de consumo de glúten, leite, lactose e derivados, e com uma série de outros trabalhos que dá para fazer com frequências e etc. A Biomate pode, ou o calor, até. A Biomate é o nome da máquina, da esteira, né? especificamente. Da esteira. Uhum. Mas a hipertermia, ela é indicada também para pessoas com autismo, Alexia? Olha, Baldan, é impressionante o resultado que a gente tem visto na prática, né, da hipertermia no tratamento do autismo, porque, como você bem colocou aí, muito do tratamento envolve a desintoxicação dessas crianças, né? Então, a esteira, a Biomate especificamente, ela, além do infravermelho longo, ela tem íons negativos. Pera, você fala em infravermelho longo, assim, que é um conceito que praticamente é conhecido já na área da medicina integrativa, mas nem todos conhecem isso. Imagino que você aí não saiba o que é infravermelho longo. Seria o quê? Né? Uma espingarda de alta distância? O que é infravermelho longo, Alexia? Claro, essa é uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece? O infravermelho é um tipo de radiação que vem do Sol. O mais fantástico sobre essa esteira, a Biomate, é que todos os elementos presentes na esteira são elementos da natureza. Então, primeiro, o infravermelho longo vem do Sol. É um tipo de radiação que a NASA definiu como sendo a radiação mais benéfica para ajudar o nosso organismo. Inclusive, eles usaram o infravermelho longo para tratar os astronautas que estavam em missão com aquelas roupas e ficavam no espaço sem gravidade, começavam a ter dores muito relevantes, assim, principalmente dores musculares. E quando a NASA começou a utilizar equipamentos com infravermelho longo nos astronautas, eles viram que o efeito de alívio de dor era absurdo. Então, o infravermelho é uma radiação do espectro solar, vem do nosso Sol. Por isso que é tão bom, né, a gente tomar sol, receber esse calor. A radiação solar também gera aquecimento no nosso organismo, também é uma forma de hipertermia. Então, é muito diferente você falar de fazer um aquecimento com uma manta térmica, por exemplo, e de estar fazendo uma radiação de infravermelho longo que vai penetrar profundamente no tecido e vai aquecer o corpo de dentro para fora. Você estava comentando, antes da gente começar o nosso programa, que essa penetração, ela chega a 14 centímetros. 14 centímetros. Ou seja, você colocar uma manta térmica superficial, ela atinge a derme, epiderme, etc. Mas superficialmente. Por intermédio do infravermelho longo, você consegue penetrar 14 centímetros. Isso chega ao tecido mole, a camadas linfáticas, com certeza, vasos, até osso. Osso, músculo, tudo. Tudo. Recebe radiação do infravermelho. E aí também a temperatura também, né? Claro, exatamente. E é um calor extremamente benéfico e anti-inflamatório. Então, você estava comentando aí do curso de microscopia de campo claro e campo escuro, que é um curso super relevante, maravilhoso. E nós temos experiência já, né? No uso da esteira. Tem um médico no Canadá que me mandou uma foto, uma imagem do sangue que ele retirou de uma paciente antes de fazer a hipertermia na Biomate e depois, e a diferença no nível de agregação de glóbulos vermelhos, impressionante. Então, quando há, desculpe, claro, quando há intoxicações sérias, agravantes com a pessoa, existe o que a gente chama de efeito rouleau, né, ou agregação Isso. de hemoglobinas que ficam uma em cima da outra, e isso significa que o sangue está grosso, ele está compacto, né, ele está com muita toxicidade. Né, o que ela está falando da desagregação
É exatamente isso, né, Alex? Perfeitamente, Baldão, você explicou muito bem, é exatamente isso. Então, esse médico no Canadá, ele observou isso, que a pessoa, antes de fazer o tratamento, muita gente tem inflamação, né? Então, ele tirou o sangue e observou esse efeito Rouleau, e 30 minutos depois da pessoa estar na esteira fazendo a hipertermia, o sangue estava completamente fluido, muito diferente, não havia mais agregação desses glóbulos vermelhos. Então, é impressionante o resultado, né, em pouco tempo. Você que está trazendo praticamente a Biomart, a esteira aqui para o Brasil, não é isso? Isso. Isso foi porque o doutor Laí pegou no pé dela, porque eu estava fazendo o curso. É verdade ou é mentira? É totalmente verdade. Ela estava fazendo o curso do doutor Laí Ribeiro, que é realmente um médico de grande competência e que sabe o que está fazendo. E ela, foi o doutor Laí que caçou a Alex e fez muito bem, né? Obviamente. Ele é um médico bastante inteligente e você trabalha diretamente como parceiro, diretamente com o curso com o Dr. Laí Ribeiro. É verdade, tem uns 8 anos que eu estou com o Dr. Laí, eu sou parceira lá na pós-graduação, inclusive fiz a pós-graduação dele também e eu dou palestras, aulas para os médicos, muito focado nessa área de hipertermia e de detoxificação hepatobiliar. O seu público-alvo principal são os médicos em especial ou o público em geral também consome a esteira Biomart? Olha, Baldan, a gente está vendo na prática que é um produto tão simples de usar e assim, não tem contraindicação praticamente nenhuma, a pessoa pode ter em casa. Então o que acontece? Os médicos estão encantados, eu estou com depoimentos incríveis dos resultados que estão acontecendo na prática e como é muito bom, os médicos acabam indicando para os pacientes para terem em casa quando é caso de doença crônica, né? Então a gente tem muito cliente que é paciente mesmo, consumidor final, que usa o produto com a família também para melhorar nível de sono, para melhorar a imunidade. Então as pessoas começam a relatar que não ficam mais doentes, porque quando está começando a ter baixa de imunidade, que vai pegar uma gripe ou alguma coisa, faz uma sessão de hipertermia e tem resultados fantásticos, sabe? Quantas máquinas tem vendidas no Brasil hoje? Quantas estão em operação? Deve ter umas 1000, mais ou menos. Umas 1000 e a tendência é crescimento. Com certeza. Quais são as especialidades médicas que mais consomem o teu produto? São o pessoal da medicina integrativa, sim, mas qual a formação? Ortopedistas, nutrólogos? Tem tudo, tem neurocirurgião, tem pessoa da parte gastro, tem médico integrativo, clínico geral, ginecologista. É porque, como eu falei, esse tipo de produto tem um efeito sistêmico, né? Então, quando você aumenta 1 grau na temperatura do corpo, melhorou a imunidade em 40%, vai ativar 3.000 enzimas no organismo e vai melhorar o metabolismo em 50%. Então, a esteira tem um efeito detoxificante muito impressionante. Aí é onde eu estava falando sobre os íons negativos, né? Quando os íons entram em contato com o nosso organismo, e isso também é uma descoberta de Prêmio Nobel de Medicina, são cientistas que ganharam o Prêmio Nobel em 1998, descobriram que os íons, que são essas partículas elétricas que tem no ar que a gente respira na natureza e que estão também na esteira Biomart, quando elas entram em contato com as nossas células, elas ativam a mitocôndria e provocam um processo de desintoxicação muito forte, muito intenso. Então, se a pessoa está com acúmulo de toxinas, seja metais, patógenos também, ela vai fazer com que as células comecem a expulsar as toxinas e vai fazer com que as células possam absorver melhor os nutrientes. Então, o efeito que isso tem no autismo é absurdo, porque a criança que está cheia de toxina e está tendo esses distúrbios que a gente observa na prática, quando começa a fazer o uso da hipertermia, a mãe pode ter esse produto até em casa, né? Ela pode comprar existe uma pequena que ela pode ter em casa e ter efeitos impressionantes, assim, na aceleração do processo de cura do filho, né? E em relação você falou entre alguns efeitos importantes, eu quero agradecer aqui a Tereza Carmona, Terezac Carmona e a Valéria Ferreira dos Santos, que também estão assistindo, cumprimentando a gente e dando parabéns aí pelo programa. Você ativando a enzima, retirando dor, para essas várias especialidades médicas, minha pergunta seria interessante ou é interessante utilizar a hipertermia, o Biomart, também em pré e pós-operatórios? Com certeza, nós vemos isso também. No pré, a gente está ajudando o paciente a desintoxicar, melhorar a imunidade, então vai melhorar muito a recuperação. E no pós, a gente percebe que a cicatrização do paciente fica muito mais rápida, muito mais rápida. Então,
Como é que é a hipertermia e o próprio... Você falou já rapidamente em liberação de endorfinas, etc. Especificamente para a depressão, que é um dos grandes males do século, que a gente sabe agora que está com esse comediante aí, o cara que está com depressão, tivemos pessoas que se suicidaram, são pessoas maravilhosas, que você fala, pô, como é que pode isso ter acontecido, né? O próprio Ricardo Boechat, que infelizmente perdemos no acidente de helicóptero, recentemente ele falou que ele passou alguns tempos fora da televisão porque ele estava com depressão. Olha isso. Então é um mal do século. Na UTV até fizemos um programa sobre acupuntura e depressão, está disponível aí nos canais, quem tiver interesse pode buscar, que irá achar. Especificamente para a depressão, como que a biomate ou a hipertermia pode auxiliar, Alex? Então, é incrível porque recentemente eu encontrei um estudo científico, né, naquele portal PubMed. Nos Estados Unidos tem o PubMed, que é muito famoso. Aqui no Brasil tem o PubMed, que também tem publicado muitos artigos científicos, pesquisas sobre vários tipos de tratamento. E eu encontrei um recentemente falando sobre a aplicação da hipertermia no tratamento da depressão. Por que a hipertermia tem um efeito tão positivo? Porque descobriu-se que em pacientes depressivos, algumas áreas do cérebro, como o córtex órbito-frontal, o córtex cingulado, algumas áreas do cérebro, elas ficam reguladas negativamente durante o processo da depressão do paciente. Então, na medida em que se trata o paciente aquecendo o corpo, aumentando a temperatura corporal, você está automaticamente tratando a depressão. E essas áreas cerebrais voltam a ficar mais ativas. E a gente vê o resultado na prática. Eu tenho médicos me reportando realmente pacientes que estavam usando remédio tarja preta há muito tempo, sem muita solução, sem ter reações, né, positivas, começando a fazer uso da hipertermia e mudando o humor com 9, 10 sessões. Muito impressionante. De quanto tempo? 9, 10 sessões? De quanto tempo? 1 hora de tratamento. 1 hora de esteira. Hipertermia, isso. Você acredita que por ser relaxante, ser uma coisa mais, eu diria até que introspectiva, no caso eu tinha acabado de tomar um banho, tinha passado por uma situação de estresse por conta de uma aplicação, enfim. E aí aquela coisa quente, você deita, pega uma cobertinha, aquela coisa que parece assim, né? Neve lá fora e quente aqui dentro. Né? Só falta um chocolate quente, né? Seria interessante, ou é indicado que a pessoa faça a aplicação antes de dormir, um pouco antes? Olha, já que você falou isso, e em sua homenagem, eu vou te revelar uma coisa que eu não falo para todo mundo, hein? Olha só, aproveita. Então, eu fiquei sabendo, né, através do fabricante desse produto lá nos Estados Unidos, que eles fizeram várias pesquisas em hospitais para entender qual que é a frequência do infravermelho longo que seria mais curativa para o organismo, porque o infravermelho tem uma gama grande de frequências. De comprimento, né? Isso. Então, eles estudaram em um hospital qual que é a frequência de maior poder que existe no mundo. O amor da mãe para o bebê. Né? É uma energia curativa absurda. Então, eles começaram a estudar qual a frequência que a mãe emite para o bebê. Nós somos também emissores de infravermelho, né? Se chegar perto de uma janela, você vai ver que vai embaçar a janela. Isso é o infravermelho que a gente está emitindo. Então, eles calcularam e descobriram que é 6,5 micron, que é uma medida de infravermelho que a mãe emite para o bebê. Então, foi exatamente essa frequência que eles programaram nessa esteira. Então, a gente tem vários relatos de pessoas que, quando deitam ali, que estão fazendo a terapia, eles se sentem no útero da mãe, eles não querem sair dali, que é gostoso demais, né? Fica muito aconchegado. Então... Olha que interessante. Obrigado, agradeço aí pela revelação. Pela revelação, homenagem, né? Isso mesmo. A Valéria Ferreira dos Santos está assistindo o programa e faz uma pergunta interessante, que eu vou ampliar um pouco. Ela fala se pode ser utilizado para linfedema, pelo pouco que eu sei, eu vou te falar que sim, mas quem vai explicar é a Alex. E somando a mesma pergunta, Alex, quer dizer, se ela auxilia no linfedema, obviamente também ela deve liberar toxinas da água, da matriz extracelular e, portanto, facilitar as funções renais. Vamos lá? Perfeitamente, é isso aí. Como a gente está falando de uma energia, uma radiação que penetra até 14 centímetros para dentro do organismo, vai ativar as moléculas de água, vai ativar
a mitocôndria, vai estimular a desintoxicação intracelular e então vai fazer com que essas toxinas sejam drenadas mais rapidamente. Claro que isso vai jogar as toxinas para o nosso processo normal, para o fígado, para o rim, então vai ter que ter essa eliminação. E se a pessoa, vamos supor, uma pessoa que tenha insuficiência renal crônica, aí tem que ter cuidado, né, no uso, porque vai sobrecarregar o sistema. Mas com certeza, para linfedema, para melhorar a pessoa que também tem muita retenção de líquido, para desinflamar o organismo, tem efeito muito, muito potente. Em relação à matriz... é importante, caiu. O livro. Você gostaria de falar dele? Sim, é verdade. Eu trouxe para mostrar para vocês um livro que, na verdade, foi escrito por um médico japonês, o Dr. Lai Ribeiro, gosta muito de citar esse médico, que é o Dr. Nobuhiro Yoshimizu. Ele escreveu esse livro que se chama O Quarto Tratamento para os Refugiados da Medicina. Esse livro tem acesso a ele no meu site, que é biomate.com.br. As pessoas podem baixar a versão digital desse livro gratuitamente. E aqui ele demonstra como que no Japão ele conseguiu tratar inúmeros pacientes que estavam com metástase de câncer, desenganados pela medicina convencional, usando a hipertermia. E ele tem ali no capítulo 1 do livro vários relatos de pacientes que começaram com câncer de mama, com metástase para o pulmão, para a traqueia, para o cérebro, e que não tinham nenhuma esperança e que com 3, 4 meses de tratamento com o Dr. Nobuhiro fazendo hipertermia, conseguiu reverter o caso. A Valéria escreveu, nossa, que bom esse tratamento, realmente é interessante esse equipamento, que é um equipamento auxiliar bastante interessante e importante. Você falou que tem vários casos de médicos de tratar pacientes, ou eles são tratados como pacientes e relatam? Na verdade, assim, os médicos costumam buscar a hipertermia para eles mesmos, para se tratar, para ter na clínica deles, e quando, de repente, eles veem os efeitos tão impressionantes com o produto, eles acabam recomendando também para os pacientes, porque é tão benéfico, né, que a gente quer expandir para o maior número de pessoas. Se a gente for pensar do que as pessoas gastam com remédio todos os anos, com hospital, clínicas, internações e processos que vão se cronificando cada vez mais, porque um remédio vai criando intoxicação para uma coisa, daqui a pouco tem que tomar outro remédio para outra coisa. Nós estamos cansados de saber dessa história. E a hipertermia é justamente o contrário. A gente faz um tratamento para detoxificar o organismo do paciente e aos pouquinhos ele vai conseguindo tirar até o remédio químico. Tem um médico no Canadá que tratou 500 pacientes com hipertensão, então pessoas que estavam hipertensas por questões de intoxicação, problemas de desregulação de todos os eixos por problemas de intoxicação, que começando a fazer uso da hipertermia, conseguiram ir tirando o remédio de pressão arterial. Então, até nisso a gente vê efeito, da hipertermia. Angélica Rodrigues, boa tarde, de Campo Grande. Seja bem-vinda também, Angélica. E tem vários comentários aqui do nosso programa pelos quais eu agradeço. Além da depressão, tem uma síndrome bastante... Não é síndrome, na verdade, praticamente uma pandemia, que é a tal da obesidade, né? Como é que a hipertermia ou a biomate pode auxiliar no controle de peso, na questão do acúmulo de gordura, sobretudo abdominal? Então, é impressionante também os resultados que a gente vê nesse sentido, porque se a gente for pensar, a hipertermia é a elevação da temperatura corporal. Então, quando a pessoa tem condição de ter uma esteira como essa, a biomate, em casa, ela vai estar tendo o luxo de ter uma sauna de infravermelho longo no conforto do lar dela. Qual a diferença, por exemplo, de uma esteira dessa para uma sauna normal, né? A sauna que a gente vê, por exemplo, uma sauna a vapor, na cidade grande tem muita contaminação de cloro na água, que não é bom para a nossa tireoide. Então, nem sempre é recomendável fazer muita sauna na cidade, principalmente a sauna a vapor. E mesmo a sauna seca, que é maravilhosa, ela não vai durar esse calor, esse efeito terapêutico do calor não dura tanto tempo no organismo. À medida que a pessoa sai da sauna, vai rapidamente esfriar o tecido e isso não vai durar tanto tempo. O infravermelho longo, no tratamento de obesidade, ele vai penetrar novamente bem profundo no tecido e vai ajudar na queima calórica, porque a pessoa vai suar muito.
Se a gente está falando aqui que isso é uma sauna em casa, né, a pessoa pode se cobrir com edredom, com cobertor e começa a suar muito. Então, se ela, claro que é um conjunto de coisas, mas se ela aliar a hipertermia ao processo de mudança de dieta, exercício físico, tratamentos, né, com o nutricionista ou o que ela estiver fazendo, a esteira vai ajudar a desintoxicar, vai ajudar a limpar os disruptores endócrinos, as toxinas, os metais, e vai fazer com que ela queime caloria muito mais rapidamente. Além de regular o apetite, porque regula os hormônios leptina e insulina também. Então, tem esses efeitos maravilhosos que vai ajudar quem tem resistência insulínica, quem está com problema aí de elevação de glicose. Eu tenho vários casos na prática de pessoas que conseguiram regular a glicose com o uso da hipertermia, que é maravilhoso. Maravilhoso, esse dado é maravilhoso. Eu estou entrevistando a Alexia Cambraia Soares, naturopata que trabalha com o sistema de hipertermia, com essa esteira do Biomat, que tem excelentes resultados numa série de patologias. A Angélica Rodrigues falou que quer esse livro, então repetindo o site o site Biomat, que é o nome da esteira, né? É B de bola, I de igreja, O de Orlando, M de Maria, A de amor e T de tatu, biomat.com.br. Lá no site vocês vão ter muita informação interessante, relevante sobre a hipertermia e vocês podem baixar esse livro gratuitamente. No capítulo 1 tem muitos casos, né, depoimentos de pacientes do Dr. Nobuhiro Yoshimizu que conseguiram reverter o câncer dessa forma tão natural, né? A Alexia vai voltar no nosso programa com certeza e vai trazer algum desses depoimentos para a gente passar novamente numa outra ocasião. Eu quero, antes de terminar nosso programa, repetir os dados aqui do curso da Nova Ciência do Instituto BEM. Dia 6 e 7 de abril, então, é sobre desordem do espectro autista, autismo, portanto, emagrecimento, alta performance e saúde, dia 18 e 19 de abril, e microscopia óptica de campo claro e escuro, dia 29 e 30 de junho. Eu recomendo todos eles. O telefone para informações, contato é o 956875835, esse que está aí embaixo, e o 3904-9832, 3904-9832. Quero comunicar que também no dia 23 e 24 de março estarei ministrando um curso de pulsologia chinesa. Por intermédio da pulsologia, pela artéria radial dos dois pulsos do paciente, é possível levantar 12 funções do ponto de vista orgânico, metabólico e também até emocional, né? Porque, como eu disse, os órgãos e vísceras estão ligados necessariamente a órgãos e vísceras e órgãos estão ligados necessariamente a determinadas emoções e essa comunicação é biunívoca. Se eu tenho uma emoção, esse órgão vai ser estimulado. Se eu estou estimulando esse órgão com alimentação, droga, etc., aquela emoção também pode ser estimulada. Portanto, por intermédio desse diagnóstico pela pulsologia, é possível fazer um diagnóstico bastante preciso do estado do paciente naquele momento. Tem o GC, né? É isso aí. Obrigado, Felipe Poi. 2495-1239, 2495-1239 e o celular 96608-0660. 96608-0660, ambos telefones com o código 11. Tem uma série de coisas, uma série de perguntas aqui que eu preciso ficar escolhendo. A minha colinha hoje está grande também, né? Eu falei, Alexia, manda umas perguntinhas, ou vamos falar sobre o quê? Ela me mandou 18 páginas aqui que eu já não sei mais aonde localizar as perguntas próximas. Sobre problemas que você falou, né, tem muito gastro também comprando equipamento. Quer dizer, como é que a atividade digestiva, do metabolismo, né, do estômago, intestino delgado, intestino grosso, desbiose intestinal, desbiose estomacal, isso está muito em voga, a gente está estudando bastante essas áreas também da questão digestiva, né, e das intoxicações também por conta de alimentos agrotóxicos, metais tóxicos e etc. Como é que a Biomat, a hipertermia, pode auxiliar também nesses casos, Alexia? Então, Baldão, a gente tem visto muito que as pessoas hoje em dia estão sofrendo de hipocloridria, né? E com os métodos da medicina convencional de lidar com essas questões, dando esses prazóis da vida, as pessoas só estão piorando de saúde. Só piora.
E tem muita gente com deficiência enzimática também, então enzimas digestivas, enzimas pancreáticas. E, como a gente falou anteriormente, ao usar a hipertermia, quando a gente aumenta 1 grau na temperatura do corpo, a gente está ativando a ação de 3.000 enzimas. Isso é algo que esse médico colocou no livro. Eu quero até, em algum momento, que as pessoas vejam isso. Nessa página aqui, você vai ver, está mostrando o que acontece quando a temperatura aumenta. A hipotermia, que é a queda da temperatura corporal, ela está associada a doenças, né? Então, a gente vê aí nesse gráfico que na temperatura de 35 a 35 graus e meio, você tem o quê? Ativação das células cancerígenas. Você tem problemas de alergias respiratórias e tudo isso por causa de baixa de temperatura. Então, fica uma dica aqui para o telespectador. Se você nunca teve curiosidade de testar a sua temperatura basal quando você acorda, isso é uma coisa muito importante de ser feita, né? Inclusive indica até o funcionamento da tireoide. Né? Exatamente, exatamente. Então, se você tiver com a temperatura abaixo aí de 36,3, 36,4, você pode começar a perguntar se a sua tireoide está bem regulada. E aí, então, o Dr. Nobuhiro, nesse livro, também mostra que, à medida que vai aumentando a temperatura, você consegue ativar as enzimas, né? 3.000 enzimas são ativadas quando você está aí nos níveis adequados de 36,5, 37 de temperatura. E já nas temperaturas bem mais altas, aí falando de 42 graus, 40, 42, você já consegue matar os patógenos. Então, tudo isso ajuda no processo, né, digestório, porque você está ativando as enzimas. Então, você está otimizando o funcionamento do próprio corpo sem ter que ter intervenção com remédio, né? Então, tem um gráfico bastante interessante aqui nesse livro. É o 4º tratamento para os refugiados da medicina. Bastante interessante, o gráfico está aqui. Está colocando as temperaturas, as patologias, o estado de saúde e tal, na página sem número. No comecinho do livro. No comecinho, logo na apresentação, tem uns dados bastante interessantes aqui, é bem interessante. 4 tratamentos para os refugiados da medicina, inclusive com dados, com casos. É muito interessante. Esse livro é incrível porque ele é baseado na experiência do Dr. Nobuhiro no Japão, e quem quiser baixar lá no site, vocês vão ver que tem dicas sobre desintoxicação intestinal, fala sobre a importância do jejum, sobre os suplementos, tem muita coisa bacana nesse livro, é um presente mesmo. Quem quiser baixar vai descobrir muita informação interessante aí. Com certeza, com certeza. Nós estamos quase terminando o nosso programa. As pessoas que quiserem falar com você, além do site, como é que faz, Alex? Isso, temos um telefone, agora eu que vou pegar minha cola aqui. O telefone de contato é no Rio de Janeiro, é o 98561-1010. Então, repetindo, 98561-1010, 21 do Rio de Janeiro. E lá no site nosso, que é o biomate.com.br, também vocês vão encontrar todas essas informações. 9586-1010, é isso? 98561. Eu inverti. 98561-1010. Isso. 95861-1010, código 21. Isso. Então, para entrar em contato, falar sobre todas as questões ligadas não só à hipertermia, mas também a biomate. Esse fica de presente para você, Baldão. Muito obrigado. Vou querer um autógrafo. Vai ser um prazer. Um autógrafo da doadora. Muito obrigado. Eu vou ler com bastante carinho, com calma. Tenho certeza que tem informações bastante interessantes aqui. Eu sou muito grato. Eu quero agradecer também, né, porque a Alexia vem do Rio de Janeiro. É certo que ela vai estar nesse curso agora com o Dr. Laí Ribeiro esse fim de semana, né? Isso, na pós-graduação do Dr. Laí. E também ela está participando com a gente do curso lá da Nova Ciência, do Instituto Bem, sempre é uma querida colega no horário do café, a gente sempre acaba conversando e etc. Então deixo a câmera para você para as suas considerações finais, Alexia. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer especialmente ao Baldão e ao pessoal da Nova Ciência, do Instituto Bem, por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu sinto que eu, como você, Baldão, e como essas pessoas que estão todas envolvidas nessa medicina aí, que eu chamo a medicina do bem, nós temos uma missão de resgatar
esse conhecimento, né, que já vem de Hipócrates, pessoal. Se a gente pensar, o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, ele já falava que a gente precisa tratar o ser humano como um todo, como um ser integral, né? E, infelizmente, eu acho que o nosso mundo moderno desviou muito desse conhecimento. Então, chegou o momento da gente resgatar isso. Então, é uma grande honra para mim, de verdade, poder estar envolvida com esse movimento da medicina quântica, da medicina integrativa, e que a gente possa demonstrar para as pessoas que essa máquina fantástica que é o nosso corpo humano, ela tem condição de se recuperar, de se regenerar, desde que a gente trate ela com carinho, com respeito, elimine as toxinas, que a gente, né, faça uma alimentação adequada, faça exercício físico, medite, porque nós somos um ser integral. Então, vendo a saúde através dessas técnicas que a gente possui que eu fico feliz e realizada. Então, que todo mundo possa ter muita saúde. Eu agradeço, então, como eu disse, a presença da Alexia. Foi um prazer muito grande recebê-la. Tivemos várias informações importantes sobre a questão da hipertermia, desse equipamento que é o Biomate, que eu já, como eu disse no início do programa, já utilizou, já me salvou uma época. Eu tive um tratamento, foi bastante interessante, foi muito importante a utilização dele. E realmente ele tem esse infravermelho mais o calor associados, é uma coisa maravilhosa. E eu, assim, no nosso programa só tem coisas sérias, né? Então eu agradeço a disponibilidade, a disposição da Alexia de estar aqui com a gente. Aprendemos todos muito com ela e quero convidá-los para sexta-feira que vem, 14 horas e 30 minutos aqui na TV Guarulhos e segunda-feira, 14 horas, ao vivo pela AltV. Né? O Salutes é um programa que a gente tem 2 versões na semana e eu recomendo a todos que nos assista, que nos acompanhe, que faça críticas, sugestões, né? E, sobretudo no canal do YouTube, tá? Nos 2 canais, João Carlos Baldan, e no canal também Além de Agulhas. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda na AltV ou até sexta aqui na TV Guarulhos da próxima semana. Muito obrigado pela audiência.